Bem, pessoal, para encerrar essa nossa sequência sobre citações, eu trouxe algumas dicas de redação científica para vocês, de modo que você esteja habilitado a desenvolver o corpus textual do seu trabalho. As dicas que eu trago a seguir, elas não dizem respeito ao conteúdo do seu trabalho, mas ao estilo de redação científica. Muitas vezes, o autor, ele reivindica ter um estilo próprio de redação, e isso está correto, isso está adequado. Entretanto, a ciência, ela tem um estilo de redação própria. Esse estilo de redação própria não tem o objetivo de podar a criatividade que os autores têm, de desenvolver o discurso em seus trabalhos, mas de estabelecer uma plataforma de boas práticas, de modo que estejamos com base de boa comunicação na ciência. Então vamos lá, vamos aos aspectos gerais. Com relação à linguagem, espera-se que ela seja simples, não precisa ser rebuscada, porém ela é específica da área do conhecimento que você está desenvolvendo. Então, tem de ser o mais simples possível, de tal modo que pessoas que não são da sua área tenham a capacidade de conseguir entender o seu trabalho. Em relação ao gênero, recomenda-se que seja feita na terceira pessoa, ou seja, uma linguagem impessoal. Isso não é consenso, pessoal. Porém, o status quo, a regra predominante, o estilo predominante que a gente verifica nos periódicos é a terceira pessoa. Então, recomenda-se que você faça isso. Terceira pessoa, sujeito oculto. Com relação ao tempo verbal, recomenda-se estar no passado. Porque o nosso artigo, o nosso TCC, na verdade, é um relatório de uma pesquisa já realizada. Então, está tudo no passado. Você já fez a pesquisa. Da mesma forma, quando nós estamos trabalhando o projeto de pesquisa, nós usamos a voz futura para algumas situações, será desenvolvido um experimento para mensurar a resistência do concreto. Aqui nós já vamos falar no passado. Realizou-se um ensaio de resistência à compressão do concreto. O Volpato, ele disse que há uma exceção. Na conclusão, recomenda-se o uso do verbo no presente. O argumento de Volpato é que a conclusão é uma parte atemporal do seu trabalho. Ou seja, naquele momento que o leitor estiver lendo o seu trabalho, aquela conclusão é válida, até que outro trabalho seja realizado, tendo em vista refutar ou corroborar com seus resultados. Então, embora o trabalho seja um reporte do passado, a conclusão ela é válida no presente, em qualquer tempo, até que se façam o trabalho, se discutam novas evidências que refutem aquilo que você construiu. Um quarto ponto é importante, pessoal, principalmente para a redação na língua portuguesa. Comumente, nós somos prolixos. O que significa isso? Você usar muitas palavras para dizer poucas coisas. Na ciência, impera-se a economia de palavras, ou seja, se você pode escrever uma coisa com 10 palavras, você escreve com 10 e não com 12. Coesão. Tenha muito cuidado com a conexão entre todas as ideias. Certifique-se de que cada ideia está claramente conectada com a ideia sucessora e predecessora. Isso acontece especialmente entre um parágrafo e outro parágrafo. Às vezes você vem lendo um texto e que você muda o discurso e não se consegue entender qual a conexão deste parágrafo com o anterior. Então tenha atenção nas conjunções que ligam essas ideias. Por fim, pessoal, nós temos a forma direta de expressão: sujeito, verbo, complemento. Nós vamos sempre colocar a causa antes da consequência, evitando apostos e inversões. O que é um aposto? Um aposto, normalmente, é aquela frase que fica deslocada no meio do nosso texto, que fica entre vírgulas, explicando alguma informação nessa redação que você vem construindo. Vamos ao exemplo. Com relação ao gênero e tempo verbal. Olha o exemplo 1. Este estudo teve como objetivo, continua. Então, o verbo ter está no passado. Exemplo 2. Observou-se
No quadro 2, continua. Note-se que nessas duas construções, nós não identificamos o sujeito. Quem observou? Veja que está observou-se. É óbvio que nessa construção está implícito que quem observou foram os autores que estão redigindo aquele trabalho. Se não for, você tem que deixar explícito. Por exemplo, numa entrevista, você mencionar que o entrevistado, fulano de tal, observou que, em outras situações, quando se coloca observou-se, está se remetendo aos autores daquele trabalho. Com relação à prolixidade, é você usar mais palavras do que o necessário, como já falamos anteriormente. Não adianta você alegar que se trata de seu estilo. O estilo científico exige brevidade. Olha a frase abaixo. A temperatura provocou diminuição da resistência. Há uma forma de explicitar a mesma informação com menos palavras? Reflita. Pause esse vídeo e tente reconstruir essa informação. E aí, conseguiu reescrever? Então veja, a temperatura diminuiu a resistência. Isso é equivalente a provocou a diminuição. No entanto, na redação científica, preconiza-se a segunda forma. Bem, pessoal, com relação à coesão, nós já falamos anteriormente que a coesão trata-se da ligação entre as ideias na mesma frase e entre parágrafos. Elas indicam ao leitor qual a relação que uma informação que nós escolhemos tem com a que está por vir ou com a que veio anteriormente. Elas são essenciais para que nosso texto fique em uma lógica coerente para o nosso discurso e não apenas uma mera aglomeração de informações. Vamos a exemplos. Aqui nós temos 2 parágrafos. Peço que você pause esse vídeo e leia. Tente descobrir qual a relação entre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. E aí, pessoal, conseguiu? Qual é a correlação entre esses 2 parágrafos? Qual é a palavra que não lhe deixa dúvidas sobre essa relação? É justamente a conjunção assim. Assim é uma conjunção que dá a ideia de conclusão, de consequência. São conjunções conclusivas. Outros exemplos de conjunções conclusivas são logo, pois, quando vem depois do verbo, portanto, por conseguinte, por isso. Exemplo 2. Novamente, temos 2 parágrafos. Peço que você pause esse vídeo e tente identificar a relação entre o primeiro e entre o segundo parágrafos. E aí, pessoal, conseguiu? Estabeleceu? Identificou qual é a palavra-chave que vai interligar e não vai deixar margem de dúvida para qual é a relação entre esses 2 parágrafos? Nesse caso, é a palavra entretanto. Entretanto, ela vai me dar uma ideia de contraste ou de compensação. São as conjunções adversativas. Outros exemplos de conjunções adversativas são mas, porém, contudo, todavia, no entanto, não obstante. Veja que essas palavras marcam e deixa claro para o nosso leitor qual é a ordem de informações e como elas se interligam. Não esqueçam. Trouxe para vocês alguns outros exemplos de conjunções. Então, nós ainda temos as aditivas, as alternativas e as explicativas. Então, tenham cuidado quando vocês forem construir a lógica do texto de vocês, com atenção especial para as conjunções que vão permitir que o seu texto tenha coesão. Por fim, pessoal, nós temos a forma direta de expressão. Por exemplo, a resistência diminuiu por causa da temperatura. Pause esse vídeo. Pense um pouco. Quem é a causa e quem é a consequência desse fenômeno? Identificou? Pois é, pessoal. Quem provoca a diminuição da resistência é a temperatura. Então, o adequado é que a gente inverta essa frase. Ou seja, a temperatura diminuiu a resistência. Bom, assim a gente encerra esse nosso terceiro bloco de aulas com relação ao uso da citação, as suas regras gerais e formas de apresentação, as variações comuns e as variações especiais
E fechamos com essas dicas de redação. A partir de agora, você tem capacidade de desenvolver o seu texto com a linguagem científica adequada. Agradeço a todos vocês a atenção e vamos lá, vamos colocar em prática, no desenvolvimento dos nossos trabalhos, todas essas preocupações pertinentes ao desenvolvimento de um trabalho científico. Até a próxima, pessoal!